sustentável. Então, todos nós ansiamos que Copenhague, a COP15 em Copenhague, comece de fato a dar um valor para esse grande serviço ambiental de redução do desmatamento, que o protocolo de Kyoto não considerou, mas é um enorme serviço ambiental. Aqui no Brasil, redução do desmatamento, reflorestamento, sequestro biológico de carbono em solos agrícolas e substituição de biocombustíveis são as grandes possibilidades do Brasil. Eu quero mostrar só dois resultados, riscos sistêmicos para a Amazônia. A Amazônia, é lógico, o desmatamento emite, aumenta o aquecimento global, mas a Amazônia também está do lado perdedor das mudanças climáticas, a floresta, a biodiversidade, que elas são, as florestas tropicais, elas evoluíram em milhões de anos em climas mais estáveis ou de lenta variação, como épocas glaciais e épocas interglaciais, que levam dezenas de milhares de anos. De repente, uma floresta riquíssima em biodiversidade é sujeita a uma rápida variação climática. A Amazônia está do lado perdedor, e eu quero mostrar dois resultados aqui de pesquisa. Quer dizer, pode o aquecimento global e o desmatamento causar desequilíbrios que, inclusive, ameaçam a própria existência da floresta? Então, nós temos feito muita pesquisa aqui no Brasil e tentar entender todas essas forças de transformação na Amazônia, desmatamento, a degradação, o aquecimento global, o efeito das secas, extremos climáticos e o efeito do fogo. Todos eles estão interligados. É um processo extremamente complexo, onde existem interações e sinergias. Nós quebramos isso nesses quatro, nós estamos tentando analisar o efeito de cada um deles, do desmatamento isoladamente, do aquecimento global, do fogo e das secas, tentando responder uma pergunta importante do ponto de vista científico, mas também prático, é se a floresta, que aqui é representada pela cor verde, savana, cerrados do Brasil Central, essa cor, essa aqui é caatinga do Nordeste, se pode haver um desequilíbrio e a floresta ser substituída em boa parte por vegetação de cerrado, com uma grande perda de biodiversidade e uma grande emissão de gás de efeito estufa para a atmosfera. A primeira coisa que eu mostro é um resultado dessa pergunta, como que o desmatamento pode causar efeitos nesse desequilíbrio, e um resultado que nós utilizamos modelagem matemática do sistema climático, em que nós vamos gradativamente, nesse modelo matemático, substituindo de 100% de floresta, aqui em verde, nós vamos, entre aspas, desmatando a Amazônia, aos poucos, até chegar a 100% no caso, nesse estudo, pastagem. Nós fizemos isso com substituição com soja e outros tipos de vegetação. E o resultado mostra, e aqui são os desmatamentos, essa cor vermelha significa a pastagem, e aqui qual seria a vegetação de equilíbrio que resultaria se nós desmatássemos, por exemplo, 40% e depois abandonássemos e perguntássemos, o que volta? A floresta volta? Essa é a pergunta. E esse modelo matemático indicou que a floresta não volta em toda essa área que seria substituído por savana. Esse número, então, é um número, vamos dizer assim, um primeiro número, que a gente chamaria um tipping point, um ponto de quebra. Se o desmatamento da Amazônia passar de 40%, há um grande risco do sistema ir para um outro estado de equilíbrio, que é savanas dominando boa parte da Amazônia, o leste da Amazônia. Então, essa é um tipping point de desmatamento. E também nós perguntamos o que poderia acontecer com esses equilíbrios se o planeta continuar aquecendo. Essas cores são as mesmas coisas, floresta, savana e caatinga, e nós colocamos cenários do IPCC, 20 diferentes cenários, aqui no caso são 15 diferentes cenários do IPCC, o que cada um faz. Por exemplo, esse cenário aqui, a floresta praticamente fica confinada nos Andes, desaparece. Em alguns outros cenários, a floresta continua, como esse. Então, olhando os 15 cenários, nós chegamos... A maioria deles mostra realmente uma diminuição da floresta. Alguns cenários mostram essa cor aqui no semiárido, significa deserto, vegetação realmente desértica no meio do semiárido do Nordeste, na Caatinga. E o resultado, de forma simplificada, é, no final do século, se as temperaturas continuarem
Se as emissões continuarem sem controle, esse é um cenário de emissões crescendo muito, nós teríamos toda essa área em vermelha com alto risco de já ter se tornado savana e essa área em amarela num processo de savanização, processo de virar uma savana. Essa savana que nós temos calculado, ela não é a riquíssima savana do Brasil central, ela não é o cerrado, ela é uma vegetação típica de savana, mas muito empobrecida de biodiversidade e também de biomassa. É uma savana bem empobrecida. Então esse é um risco. Eu fiquei muito feliz de ouvir o ministro Sérgio Rezende na abertura já se referir que nós precisamos de ciência e tecnologia para encontrar alternativas para a Amazônia, que é esse realmente o tom e o espírito do que eu vou falar aqui e também dessa análise, dessa reflexão da Academia Brasileira de Ciências. Eu digo aqui o nosso grande desafio, a nossa grande oportunidade. A Amazônia, logicamente, é todo o Brasil, mas a Amazônia é porque é mais difícil, porque nós não temos paradigmas para copiar de desenvolvimento da Amazônia. Realmente, nós necessitamos um novo modelo para todas as regiões tropicais. O modelo de substituição da floresta por agricultura de latitudes não tropicais, ele não é muito rentável, ele não traz uma grande riqueza e ele tem um custo ambiental muito grande. A dificuldade é que nós não temos de onde copiar. Não há um país tropical com recursos naturais que tenha atingido o grau de país desenvolvido e preservado seus recursos naturais. Na verdade, não há país tropical plenamente desenvolvido. Ainda as regiões tropicais são fornecedores de matérias-primas com menor valor agregado. Qual é o diagnóstico que nós podemos fazer? A bioprospecção, que reserva talvez um enorme potencial para o futuro, ela ainda não trouxe resultados concretos para os países tropicais. É um fato. É um potencial futuro, mas sem uma realização presente. Essas abordagens tradicionais, como eu já falei, elas têm custos sociais e ambientais altos, quer dizer, não, como eu mencionei, 750 mil quilômetros quadrados desmatados na Amazônia, e isso contribui com menos de 0,5% do PIB brasileiro. Não é uma riqueza que se traduz em grande benefício social e econômico.